Entre 1939 e 1945, o mundo aprendeu da pior forma que a guerra não cria vencedores, apenas sobreviventes. A Segunda Guerra Mundial, o conflito que mudou o mundo. A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais devastador conflito da história da humanidade. Durou de 1939 a 1945. Envolveu praticamente todos os continentes, dezenas de países e mais de 100 milhões de soldados. Estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas tenham morrido, incluindo civis, militares e vítimas de genocídio. Mas para entender como o mundo chegou a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. As origens do conflito. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Alemanha foi derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes. O país perdeu territórios, teve o exército reduzido e foi obrigado a pagar indenizações altíssimas às potências vencedoras. Essa situação mergulhou o povo alemão na pobreza e um sentimento coletivo de injustiça. A economia entrou em colapso, a inflação disparou, o desemprego atingiu níveis catastróficos. Foi nesse cenário de caos e desespero que surgiu o novo líder, Adolf Hitler. Hitler, à frente do partido nazista, prometia devolver à Alemanha sua glória perdida, restaurar o orgulho nacional e derrotar os inimigos internos e externos. Usando discursos inflamados e propagandas intensas, ele conquistou milhões de seguidores em 1933, tornando-se chanceler e pouco depois ditador absoluto da Alemanha. A ascensão do nazismo e o sonho de domínio mundial. Hitler acreditava na superioridade da raça ariana e na necessidade de expandir o território alemão. Para ele, os alemães tinham o direito de conquistar novas terras na Europa Oriental e eliminar raças inferiores, especialmente os judeus. Enquanto isso, em outros cantos do mundo, regimes autoritários também cresciam. Na Itália, Benedito Mussolini liderava o fascismo. No Japão, o governo militar imperialista buscava dominar a Ásia. Esses países formariam mais tarde o eixo, a aliança entre a Alemanha, a Itália e o Japão. A faísca da guerra, a invasão da Polônia. Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, usando uma nova tática militar devastadora, a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago. Tanques e aviões e tropas se moviam rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. 2 dias depois, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Enquanto isso, a União Soviética, governada por Joseph Stalin, assinara um pacto secreto com Hitler, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividia a Polônia entre os dois. Assim, a Alemanha atacou pelo oeste e os soviéticos pelo leste, eliminando o país do mapa em poucas semanas. A queda da França e o domínio do eixo. Nos meses seguintes, Hitler voltou a atenção para a Europa Ocidental. Em 1940, suas tropas invadiram a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, Holanda e a França. A França, uma das maiores potências militares da época, caiu em apenas 6 semanas. A Europa estava praticamente dominada de nazistas. A única nação que ainda resistia era o Reino Unido, liderada por Winston Churchill. A Batalha da Inglaterra foi travada nos céus. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, lançou uma intensa campanha de bombardeios sobre Londres e outras cidades britânicas, mas foi derrotada pela RAF, a Royal Air Force. Foi a primeira grande derrota de Hitler. A guerra se torna global. Enquanto isso, no outro lado do mundo, o Japão expandia seu império pela Ásia e pelo Pacífico. E, em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque destruiu navios e aviões, matou milhares de soldados norte-americanos. No dia seguinte,
os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra. A partir deste momento, o conflito deixou de ser europeu, tornou-se verdadeiramente mundial. De um lado, o eixo da Alemanha, Itália e Japão, e nos outros os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e a China, e mais tarde dezenas de outras nações. O fronte oriental, a invasão da União Soviética. Em junho de 1941, o Hitler cometeu um dos maiores erros estratégicos da guerra: a invasão da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa. Milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira em direção a Moscou, confiantes na vitória rápida. Mas o inverno russo e a resistência soviética foram brutais. A Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, foi o ponto da virada da guerra após meses de combates sangrentos. As tropas alemãs foram cercadas e forçadas a se render. A partir daí, o exército soviético começou a empurrar os nazistas de volta para o oeste. O Holocausto, o horror do extermínio. Enquanto o mundo lutava nos campos de batalha, um dos maiores crimes da história humana acontecia em silêncio: o Holocausto. O regime nazista implementou a chamada Solução Final, o plano de exterminar todos os judeus da Europa. Milhões de homens, mulheres e crianças foram deportados para campos de concentração e campos de extermínio, como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Lá eram forçados a trabalho escravo, submetidos a experimentos e mortos em câmeras de gás. Ao todo, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados, além de ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra e opositores políticos. A virada dos aliados. De 1943 em diante, os aliados começaram a recuperar os territórios na África do Norte. Os generais Eisenhower e Montgomery derrotaram o Marechal Rommel, o Raposa do Deserto. Em seguida, a Itália foi invadida por Mussolini deposto e, em 6 de junho de 1944, ocorreu o Dia D, a maior invasão naval da história. Tropas americanas, britânicas e canadenses desembarcaram na Normandia, na França, e abriram caminho para a libertação da Europa Ocidental. Com o avanço dos aliados pelo oeste e dos soviéticos pelo leste, o império do Hitler começou a ruir. Cidades alemãs foram destruídas por bombardeios incessantes. A queda de Berlim e o fim da guerra na Europa. Em abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim. Hitler, derrotado e cercado, se suicidou em um bunker no dia 30 de abril. Poucos dias depois, a Alemanha se rendeu oficialmente. A guerra da Europa chegava ao fim. As bombas atômicas e o fim no Pacífico. Mas o conflito ainda continuava contra o Japão. Mesmo diante da derrota iminente, o governo japonês recusava a rendição. Para forçar o fim da guerra, os Estados Unidos decidiram usar uma nova arma, a bomba atômica. E em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, a outra atingiu Nagasaki. As duas cidades foram praticamente destruídas e mais de 200 mil pessoas morreram, muitas delas pela radiação. Em 15 de agosto de 1945, o Japão finalmente se rendeu e a Segunda Guerra Mundial terminava oficialmente. As consequências do conflito. A guerra deixou o planeta em ruínas, milhões de mortos, cidades destruídas, economias em colapso e uma nova divisão mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas superpotências, iniciando um novo período de tensão, a Guerra Fria. E em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de manter a paz e evitar outro conflito global. Muitos dos responsáveis pelos crimes de guerra nazista foram julgados no Tribunal de Nuremberg, onde líderes foram condenados por genocídio e crimes contra a humanidade. Um mundo transformado.
A Segunda Guerra Mundial mudou para sempre a geopolítica, a ciência e a economia e a sociedade. Dela surgiram avanços tecnológicos como foguetes, os aviões e os jatos, e mais tarde a corrida espacial. Mas também nasceu um novo medo, o da destruição nuclear. O conflito mostrou ao mundo o limite da crueldade humana e também a força da reconstrução. Na Europa e no Japão, países devastados conseguiram se reerguer e se tornar potências novamente. A guerra terminou, mas cicatrizes permanecem até hoje. Ela nos lembra a cada geração do preço altíssimo da intolerância, da ambição e do ódio. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma batalha de exército, foi uma guerra da humanidade contra si mesma. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas levou consigo milhões de vidas, sonhos e futuro que nunca chegaram a existir. E cabe a nós carregar essa memória como um aviso eterno contra a intolerância. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aí e dá uma força, deixa o like, compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo. Fui!